Olá, amigos da TV Placar, estamos chegando aqui depois de São Paulo 3, Corinthians 1 pelo Campeonato Brasileiro. Antes do meu comentário, deixe o seu like aí, acompanhe nossa programação. O Opinião Placar vai estar quente nessa segunda-feira, hein? A partir das 11h30 da manhã. E daqui a pouco eu vou deixar minha pergunta para você e você responde aí no nosso chat, tá? O que você acha a respeito da minha pergunta? Vou perguntar e vocês respondem como vocês têm feito sempre a interação aqui com o Quesada nos meus comentários dos jogos do Corinthians. Hoje o Corinthians perdendo para o São Paulo em Brasília. Gente, vamos deixar de lado uma coisa aqui, tá? Que eu acho que a gente tem que entender de arbitragem para não ser clubista e se perder na análise correta do que é a arbitragem e das decisões tomadas pelo árbitro. Hoje as duas expulsões dos dois jogadores do Corinthians foram justas, tanto do Fagner como do Ramalho, tá? Foram justas. Fagner fez o pênalti no Caleri e o Ramalho, quando a falta já era do Corinthians, acho que o Ramalho estava irritado ali, não quis levar o chapéu do Luciano, deixou na cara do Luciano, deixou o cotovelo na cara do Luciano. Aí não tem jeito, né? Não dá para brigar com a imagem, isso é fundamental para a gente que analisa de uma forma fria o jogo, embora o jogo seja muito quente, né? Como já passou um bom tempo do encerramento da partida, dá até para a gente ter essa frieza para analisar aqui. O Corinthians mereceu ter esses dois jogadores expulsos, em momentos cruciais do jogo. Antes da expulsão do Fagner no primeiro tempo, falta em cima do Caleri, que fez uma jogadaça, passou pelo Ramalho, passou pelo Charles e recebeu a falta dentro da área do Fagner. O Fagner já tinha um cartão amarelo bobo. O Fagner está perdendo o time das jogadas, o tempo das jogadas, entendeu? E aí faz falta desnecessária. Quando faz a falta que nem sei se ele deveria fazer, porque ele perdeu também o tempo da disputa com o Caleri, como já tinha o amarelo, não teve jeito, né? Amarelo, segundo amarelo, vermelho, fora da partida. E claro que com 10 fica mais difícil, né? O Lucas Moura vai lá, faz 1-0. Antes do gol, inclusive do São Paulo, o São Paulo teve lá uma chance e o Corinthians também, numa jogada bonita do Martínez, o Garro, que não esteve bem no jogo em Brasília, perdeu um gol, né, que poderia ter, de repente, mudado a história do jogo. Já no segundo tempo, o Corinthians tem a expulsão do Ramalho. E aí, realmente complica de vez, né? O Ramon vem com algumas alterações, coloca o Coronado da equipe, entrou bem o Coronado, o Carrídio, né, entrou bem no jogo pelo ano, né, também entrou bem no jogo. Não tiraria o Garro mesmo não fazendo um grande jogo, né? Quando você está com um problema numérico em campo, né, de jogador a menos, deixa pelo menos aquele, né, que pode numa bola parada definir de forma favorável. Outro erro foi a entrada do Depay. Um jogo físico, né, que era mais físico do que qualquer outra coisa com jogador a menos, você não vai colocar um jogador que ainda não está preparado fisicamente. Em alguns momentos do jogo, já na parte final, né, no segundo tempo, o Memphis Depay não conseguia nem correr direito, né? Então essa também foi uma leitura errada do treinador do Corinthians, o Ramon Dias, né? Aí o Corinthians toma o segundo gol na cabeçada do Arboleda, já com o Gustavo Henrique em campo, já sem a presença do Ramalho, ninguém subiu ali com o Arboleda. O Corinthians diminui com o Yuri, né? O Yuri fez um belo gol, né, de virada ali e tal. E aí, para fechar o caixão corintiano, o André Silva faz o terceiro gol da equipe do Corinthians, numa cena em que você vê que os jogadores estão totalmente desconjuntados em campo, muito espaço ali para a entrada do André Silva pela esquerda, enfim, o Corinthians se desmontou totalmente, né, sem a presença de dois jogadores, primeiro o Fagner e depois o Ramalho, e o São Paulo, que não tem nada a ver com isso, né, pelo menos das expulsões, né, não é culpa do São Paulo essas expulsões, né? O São Paulo induziu também o Corinthians a fazer esses dois lances mais duros. São Paulo se aproveitou e construiu e fechou o placar por 3-1, trazendo um pouco desse ânimo para o São Paulo depois de eliminações, né, recentes aí da Libertadores e um pouquinho antes da Copa do Brasil. E o Corinthians, não é, perdendo um jogo que era vital para ele, né, porque a rodada se anunciou legal para o Corinthians, Fluminense perde, outros resultados interessantes, empate de Juventude e Bragantino, está tudo muito embolado. Hoje era o dia para o Corinthians tentar se aproveitar do psicológico do São Paulo sendo eliminado pelo Botafogo na Libertadores, mas o São Paulo conseguiu inverter isso. O que eu acho que precisa agora o Corinthians é ter muita calma nessa hora, principalmente para não deixar que essa história da Copa do Brasil
atrapalhe o Corinthians a partir desse momento, tá? O presidente Augusto Melo, nessa segunda-feira, vai conversar com o pessoal da CBF, porque o Corinthians não quer jogar o jogo da volta contra o Flamengo domingo. O Corinthians não quer isso, né? Você já sabe, né? O Corinthians não vai jogar no meio de semana contra o Flamengo e esse jogo foi para o final de semana, puxando o jogo do Atlético Paranaense para o meio de semana. O Corinthians não foi avisado, não foi consultado, ficou sabendo pela TV Globo. Olha só que coisa absurda, né? A CBF não teve nenhum cuidado de comunicar o Corinthians antes. E o Corinthians, segundo o presidente Augusto Melo, vai bater o pé para que isso não aconteça, que o jogo da volta não seja no domingo, seja no meio de semana, ou na quarta ou na quinta-feira. O Flamengo fez a pressão, porque vai ter jogadores na data FIFA, das eliminatórias. E aí os jogadores não vão ter tempo de chegar aí, né, da terça-feira para quarta-feira e entrar em campo. Então o Flamengo ganha esses dias pensando no jogo contra o Corinthians pela Copa do Brasil e pode entrar com um mistão na quinta-feira contra o Fluminense, né? E o Corinthians tem 2 jogos decisivos, além da Copa do Brasil contra o Flamengo, vai ter jogo decisivo contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Então o Corinthians está se sentindo prejudicado. Há uma guerra aberta do Corinthians contra a CBF e é importante que se defina logo nessa segunda-feira para essa coisa não ficar martirizando o Corinthians, entendeu? Porque o Corinthians conseguiu o que era mais difícil, recuperar um astral, uma confiança, a parte anímica, né, de estar bem da cabeça. Não pode deixar que essa coisa de bastidor, dessa polêmica da Copa do Brasil, interfira no elenco que nesse momento está brigando para fugir do rebaixamento e está na luta por 2 competições importantes que, além de títulos, garantem 100 milhões de reais as 2 juntas aos cofres do Corinthians, tanto na Copa do Brasil contra o Flamengo, quanto da Sul-Americana contra o Racing. Vamos esperar para ver como é que inicia essa semana, porque o final de semana, rapaziada, foi terrível para o Timão, hein? Tomou a pancada do São Paulo, 3-1, e nos bastidores tomou o tombo do Flamengo e da gloriosíssima CBF. Bom, vou ficando por aqui, tá? Me responda aí, essa história de priorizar, vocês sabem que eu sou contra, né? Vocês acham que o Corinthians ainda tem que deixar de lado Copa do Brasil e Sul-Americana com algo tão próximo de conquista de título? Ou o Corinthians consegue jogar todas com a mesma energia? Brasileiro para brigar contra o rebaixamento, Copa do Brasil e Sul-Americana para brigar por título. Deixa aí, tá bom? Deixa o seu comentário que eu quero saber, eu vou ler lá com carinho, tá bom? Até a próxima. Tchau.